Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. No programa 208, aos 18 minutos e 30 segundos, Dr. Carlos apresentou o planeta Marte como sendo magnético. Porfírio, professor Porfírio, fez uma observação que merecia mais explicações. Então, nós vamos abordar mais sobre esse assunto e vamos explicar melhor sobre isso. Então, vocês podem olhar lá no programa 208, dos 18 minutos e 30 segundos, para você complementar depois com esse programa. É interessante essa observação, porque ficou assim, até depois revendo o vídeo, como que aparentemente um ponto de discórdia que não era o caso, e nem é o caso. Podemos hoje nos deter um pouco mais neste assunto para ilustrar a nós próprios também, porque nem sempre a gente presta atenção naquilo que nos é transmitido. E quando a gente pode prestar atenção, aquilo que nos é transmitido ganha uma riqueza muito maior. Então, a questão fundamental, quando eu me referi que o magnético está em nós mesmos, eu estava me resumindo ao resumo de 3 dimensões do magnético. O poder magnético, ele tem a parte do governo, que no caso é o planeta Marte, ele tem o criador, a criação da parte magnética, que aí então nós podemos dizer que é o Sol, e nós temos ainda o magnético que dá origem a esses dois, que é o magnético superior. E esses 3, o superior, o criador e o que governa, é que se projetam no interior de cada um. Falando assim, então percebam que não houve, ao voltar ao nosso vídeo 208, não houve nenhuma intenção de discordância, embora aparentemente, como aparências não são verdades, está esclarecido. E podemos hoje, neste vídeo, explicar um pouco sobre essas 3, eu diria, instâncias da força magnética. Porque todos que existem neste mundo são formados pelo magnético. A força magnética é geradora de todas as vidas. Isto não tem como fugir disso. Nós somos feitos pelo magnético, somos feitos pelo fogo. No caso do animal racional, ele é mais feito pelo fogo do que pela energia magnética. O fogo é a parte elétrica. E os animais irracionais, ou os habitantes do espaço, esses já são mais formados, né, vamos dizer assim, com a parte bem forte da parte magnética, da energia magnética. Então, sobre esse aspecto, nós podemos falar um pouco sobre o nosso Deus Criador, que antigamente chamavam de Ra, era o Sol para os egípcios, foi tido como Deus. E temos ainda o nosso magnético superior, que quando saiu do mundo racional foi exatamente a parte da planície que não estava pronta para entrar em progresso. E daí se tornou trevas, e das trevas então foi necessário se fazer a luz. Mas a luz dentro das trevas não é a luz da unidade divina, que é o mundo racional. Então são 3 instâncias do poder magnético que se projetam dentro da nossa cabeça, dentro do nosso eu, que é onde a natureza se entende, tanto a parte magnética, tanto a parte elétrica, mas também, e com domínio e superioridade, a parte racional. Por isso é que o animal de classe racional, ele tem dentro de si o potencial de se libertar dessa formação magnética, mas com equilíbrio e conhecendo aquilo que vai ser feito, né? O que tem que ser feito. Tem que se conhecer, saber como relacionar estas energias nestas instâncias. Eu estou usando esta palavra instância do magnético, como o criador, que é o Sol, o governante, que é Marte, e o original, que é a parte da resina, que formou a resina, porque o racional superior, ele também nos apresenta no histórico dele, o mundo racional em 3 instâncias. Ele usa a palavra instância, né? Que também depois nós podemos voltar a esse assunto. Mas aí eu pediria para o Dr. Carlos Raz complementar e ilustrar ainda mais esta observação que foi feita e que agora está sendo, vamos dizer assim, discricionada a contento para mostrar que
Quando a gente estuda a cultura racional, não há motivos de divergência, a não ser motivos de complementação, que é o que nós mais precisamos hoje em dia. Concórdia e complementação. É verdade. Cultura racional. Cultura, né? Cultura divina. Então, Marte é o magnético? Marte é só um planeta? Quem é o magnético? Então, a pessoa tem que estudar. E a cultura racional é um estudo. Esse estudo vai desenvolvendo o raciocínio de qualquer pessoa. O entendimento inicial vai ampliando naturalmente, lendo, relendo. O que está na linha vai se ligando com outras coisas. A entrelinha, aos poucos, vai se revelando. Isso é cultura racional, né? Agora, essa parte tem três planos de explicação, né? Sobre quem nós somos embarcados, está tudo em nós mesmos, está tudo dentro da nossa aura, até eu costumo dizer, o karma está embarcado em nós mesmos, né? O racional fala sempre que nós somos um centro astrológico. No início de todos os livros da obra tem aquela observação que, por o ser humano ser um centro astrológico, tinha que, com o tempo, encontrar em si mesmo a imunização racional e nela o porta-voz da verdade das verdades e tal. Ele fala das 7 partículas e continua. No quinto da obra, ele tem até título de lição no quinto da obra. Nós estamos na fase de aparelho astrológico racional. No Obras Primas, ele fala que nós somos espíritos materializados, juriscondensados. O juriscondensado está afirmando que esse karma está dentro. Mas esse karma está astrologicamente dentro da áurea, por quê? Porque nos astros tem tribunal para julgar e acertar as contas, né? O grande doutor da lei, São Tomás de Aquino, ele falou que a teologia católica, que estava na época, século X, até o 10 para 11, a astrologia tinha sido banida, né, como se fosse pagã. E ele restituiu a astrologia dentro da teologia cristã, porque as reações e sentimentos humanos não provêm do puro espírito. Então, precisa da explicação astrológica, assim como o exemplo meu, né? A pessoa comeu uma salada com salmonelose, vai ter piriri a noite inteira e tal, mecânica material, está bem explicado causa e efeito, mas as reações e sentimentos humanos estão na áurea, a mente está na áurea. E aí passa para o outro plano, o plano do eles em cima, né? Falei do nós aqui embaixo, eles em cima, aí é revelação, a gente precisa estudar, né? E quem é amigo da leitura do passado e do presente, sabia que ia chegar a fase racional, sabia que ia chegar esse conhecimento definitivo da revelação da verdadeira origem da humanidade. Sabia dessa nova fase. Para a maioria é uma grande surpresa a fase racional, o terceiro milênio, a fase do comando de Deus agora na Terra. O mundo sempre teve dono, naquele vídeo termina falando isso, né? Mas não estava por conta do dono. Agora, na fase racional, progressivamente está cada vez mais por conta do dono, até estar 100%, e aí vai ser um paraíso racional nos 4 cantos da Terra, que sempre foi sonhado por todos de bom coração e profetizado em todas as culturas, que eu chamo culturas espirituais, porque foi o povo invisível que encaminhou a humanidade, né? Fez haver cultura assim, de sentido humano, por conta deles, em missão, que era a fase do espiritismo na Terra. Então o racional fala que tem os 3 poderes, racional, cósmico e espiritual. E aí a gente fica refletindo, lendo, relendo, estudando, né? Tem tribunal de justiça em 3 níveis. O nível A, o nível mais alto, que está relacionado ao Sol em todas as culturas, é um juizado de paz, né? No nível B, é um juizado dos astros, para recolocar o karma em ação, né? Recolocar a gente de novo no sistema e a gente continuar a evolução até chegar à nossa ligação. E tem o juizado sumário executivo, que é justamente o que a gente está falando, Marte, né? No africano é Ogum. Na tradição greco-romana, que ainda tinha muito de astrológico, foi tida como pagã, tinha essa parte de Marte, né, como executor de justiça sumária. E
quando o cristianismo começou, precisou fazer uma nova teologia, entre aspas, e aí ficou o diabo, né? Então, o diabo é uma criação artificial que foi necessária para tirar o atraso cultural do Ocidente, muito grande. E aí, para finalizar, todas as culturas dizem que é uma grande penitenciária o sistema, assim, os materializados. O mundo material é uma grande penitenciária, em cima dela tem um hospital para tratamento energético das pessoas poderem evoluir, e o final é uma grande escola. E essa escola, nessa evolução, o karma passa a ser educativo, e a conclusão é muito simples. A gente compara o amarelão, que o Porfírio, no outro texto foi lido, né, sobre o planeta Marte governa o mundo, e nos históricos as mesmas qualificações, as mesmas ações que Marte está nessa lição, nos históricos é o magnético. Essa é a conclusão da minha fala. E, inclusive, no texto do Amarelo, ele fala que o planeta Marte já vem governando há muito tempo. Ele não diz que Marte entrou governando agora. E se ele vem governando há muito tempo, aonde nós podemos colocar este muito tempo? E aí, analisando e estudando, a gente percebe que Marte vem governando a vida da matéria, que uns tantos deixaram de seguir o alfabeto astrológico que estava na palma da mão. Esta referência está também no 17 da réplica, em que o Racional Superior diz: aqueles que desobedeceram à astrologia desceram para a vida material. E a maioria voltou para o mundo racional. E ele diz que é uma minoria insignificante. Então, neste ponto é que Marte começa a governar, a partir da vida da matéria. Desobedeceu ao alfabeto astrológico, não quer mais astrologia, então um dos planetas vem para governar aqueles rebeldes que vieram para esta vida matéria. Somos nós mesmos. Não olhem para o seu semelhante, olhe para você. Porque nós estamos aqui não é pela vontade divina, nós estamos aqui pela rebeldia contra a vontade divina. Este livro choca um pouco no início, mas depois a gente percebe, ainda bem que o choque é este, porque o amor divino sobrepuja toda a nossa rebeldia, e é onde nós nos encontramos com nós mesmos. Mas foi necessário haver esta justiça de Marte martirizando na vida da matéria. E para consolidar esta análise, e não ficarmos muito simplesmente só porque sugestão, falou, não é assim, tem que analisar e estudar, né? Como nós dissemos. A gente percebe que no alfabeto astrológico, o Racional Superior diz, não havia sofrimento. E o sofrimento começa realmente na vida da matéria. Por isso, então, são os martírios, associando quem é que governa na matéria, Marte. Só que até 1935, e aí repetindo e consolidando essa informação, até 1935 o governo não era somente Marte, tinha outros planetas que a astrologia não nos abandonou. Mas a partir de 1935 a fase é racional e está na hora da justiça celestial prevalecer e ficou somente o único planeta governando a matéria, Marte. Por isso que de 1935 para cá mudou a fase e quem está ligado na matéria está sofrendo como um condenado, um verdadeiro condenado. E quem quiser parar de sofrer, se liga agora, não mais na linha de astrologia, tem que se ligar agora na linha racional. Agora é que vai entender o porquê que foi necessário ser dessa forma para chegarmos a esta grande conclusão. Então, essa correção que foi feita em cima de algumas afirmações, que nunca, às vezes a gente até pensa que se contradiz, mas sempre é um motivo de um estudo complementar que nos enriquece cada vez mais. Então está aí o governo de Marte, o magnético, governando a matéria. Mas quem governa o mundo é o verdadeiro Deus. E quem se liga no verdadeiro Deus está em paz, a linha da imunização. E quem está na matéria está na linha dos martírios, está sendo extinto para uma classe inferior de vida. Então, não perca tempo. Conheça lá o Cultura Racional para sair da vida dos martírios. Se tem como resolver isso tudo, então você está perdendo tempo.
Conheça a cultura racional para sair da vida de martírios. Corra, conheça a cultura racional, imunização racional. Não perca tempo. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like e salve.